O governo do estado sacou 218 milhões de reais do Fundo Previdenciário vinculado ao IPERN, o Instituto Estadual de Previdência. O saque foi feito para os pagamentos dos salários dos servidores no último mês de junho. A prática acontece desde 2014, quando o fundo tinha cerca de 937 milhões de reais. O saldo divulgado até o mês passado contava com 328 milhões de reais. Para falar sobre as implicações decorrentes dos saques retirados do Fundo Previdenciário, conversamos hoje com Nereu Linhares, que é assessor jurídico do Estado. Nereu, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao TVU Notícias. Para começar, eu queria que o senhor explicasse realmente para a gente qual de fato é a importância, ou como deve ser usado esse Fundo Previdenciário. O Fundo Previdenciário, em qualquer sistema de previdência, ele é uma reserva, que é a reserva que garante o futuro das aposentadorias e das pensões. O servidor, ao longo da vida, ele contribui para a Previdência. Esses recursos devem ser amealhados lá em um determinado fundo, deve render, para no futuro ele receber a aposentadoria dele. E o Brasil, não só o Rio Grande do Norte, mas o Brasil todo, ele tem gerido muito mal esses fundos. É muito comum a gente ouvir falar hoje em fundo de previdência que quebrou, que foi dado desfalque, que foi desviado recurso. E com o Fundo Previdenciário do Rio Grande do Norte, ele não foi muito diferente. A partir de determinado momento, a gestão tomou outro rumo, então é muito comum no estado do Rio Grande do Norte se pôr gestão previdenciária de quem não sabe o que é previdência, e isso traz problemas para o servidor. Gasta-se o dinheiro de forma mal gasta, certo? E compromete no futuro o recebimento. Hoje no estado do Rio Grande do Norte ninguém tem garantia de até quando vai receber seu benefício previdenciário. Pois é, como eu já falei, desde 2014 houve diversas retiradas desse valor, e não é possível dizer que existe uma garantia de que de fato esse dinheiro ele vai ser devolvido a esses cofres. Não tem como esse dinheiro ser devolvido. A cifra é muito alta. Só para a gente ter uma ideia, a Previdência do Estado do Rio Grande do Norte ela foi fundada em 1962, com o nome de IPE, e essa Previdência ela recebia os recursos dos servidores. Como naquele momento o Instituto era muito novo, ele era muito jovem, pelo menos durante 30 anos o servidor só ia depositar, ele só ia contribuir, e esse dinheiro ficaria numa reserva e ficaria rendendo para no futuro os servidores receber esse dinheiro como benefício previdenciário, como aposentadoria, como pensão e outros benefícios. As gestões que não sabiam muito bem o que fazer com esse dinheiro, não tinham preparação para isso, acharam que deveriam usar em outras coisas. E o Estado, o Tesouro, ele usou em outras finalidades, como, por exemplo, construção de casas, os famosos conjuntos do IPE, uma linha de crédito chamada patronal, uma linha de crédito chamada crédito natalino, farmácia popular, centro clínico e outras coisas. Então, a partir dos anos 80, 85, 87, por aí, foi detectado que aqueles recursos estavam escassos e não dava mais para se trabalhar com aqueles recursos. E se preferiu fazer um outro sistema de previdência, que foi criado em 2005, com uma lei estadual, a Lei 308. Então, se criou uma reserva para o servidor que entrasse dali para frente. E esse servidor que entrava dali para frente, ele contribuiria para um fundo que denominou-se de Fundo Previdenciário, criado nessa lei, e esse fundo seria colocado em reserva exatamente como deveria ser qualquer sistema de previdência no sistema de capitalização. Essa fórmula ela é tão eficaz, o Estado mostrou isso de uma forma tão clara, que apenas em 9 anos, ou seja, de 2006 a 2014, aproximadamente 9 anos, com apenas 12 mil servidores novos que entraram, e não aqueles 100 e tantos mil que o Estado já tinha, mas esses 12 mil servidores novos, eles conseguiram fazer uma reserva de praticamente 1 bi. Na verdade, se fala em 900 milhões, mas na verdade tinha 900 milhões porque o repasse de novembro não tinha caído na conta ainda. Mas quando pegasse as contribuições de novembro, mais o rendimento de outubro, isso passaria de 1 bilhão. Então o governo resolveu lançar mão desse dinheiro e hoje a gente está aí nesse caos que está se vendo. E nesse caso, com essas retiradas que já aconteceram desde 2014, que tipo de implicações isso pode trazer para o servidor? A implicação ela é direta. O servidor ele perdeu toda e qualquer garantia de que poderá receber sua aposentadoria no futuro. E as consequências graves que já estão sendo mostradas aí é com a redução do valor do benefício, com o aumento da idade, com o aumento do tempo, quer dizer, o governo fica tentando esconder o sol com a peneira, Então ele sabe que aquilo ali não vai vingar.
Porque se não mudar o modelo, não alterar o modelo de previdência, ele pode diminuir valores, ele pode aumentar a idade, pode botar para 90, 100 anos, que não tem problema, não vai haver um restabelecimento disso. Porque o dinheiro é muito, capitalização de previdência, ele é rápido. Previdência não quebra, só se ela for mal gerida. Eu vou dar um exemplo aqui, se você, quem está assistindo aí, vá na internet e ponha lá na internet, Lei Eloy Chaves. Vai aparecer a Lei de Previdência de 1923, né, por um deputado chamado Eloy Chaves. E lá você vai ver que a Previdência na época, a alíquota era 3% para as duas partes, e a Previdência era superavitária. Hoje a gente paga 11%, o governo põe lá 22% e nossa Previdência está quebrada. Então, se não alterar o modelo, o servidor, e principalmente com os saques que foram feitos aí, o servidor não tem nenhuma garantia de por quanto tempo ele ainda vai conseguir receber a aposentadoria dele. Ok, muito obrigado, Nereu Linhares. Mais uma vez a gente conversou contigo, né? No início do jornal, do telejornal, eu nomeei como ex-diretor do Instituto Previdenciário do Estado. Ex-presidente. Ex-presidente, exatamente. Na verdade, assessor jurídico do Estado, não é isso? Melhor. Então, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço.